Dopo Orochi desafia um samurai que o faz enfrentar a morte. Neste vídeo, eu irei resumir o capítulo 2 de Bakugaiden Kenji. O capítulo começa mostrando alguém lendo uma carta, que dizia não culpar o Sabo Kyoshiro por nenhuma lesão e morte. Sabo lia a carta e com um pouco de deboche perguntava se o Dopo estava pedindo para matá-lo. Dopo sorria e dizia que ele não seria o primeiro, mas Sabo apenas coçava o rosto e dizia que aquilo era novidade para ele. Dopo falava para o Sabo que ele tinha ouvido incontáveis histórias sobre a reputação dele, e que se ele acreditar em apenas uma, ele iria pintar claramente uma imagem do tipo de homem que o Sabo é. Dopo falava que foram 14 homens que o Sabo cortou, e que mesmo na época dos samurais, poucos conseguiram um número tão alto. Sabo ficava calado, e Dopo contava que no período Bukumatsu, quando o temido Hitokiri andava pelas ruas, ele tinha matado apenas 10 pessoas. E voltando a falar do Sabo, Dopo dizia que em várias das lutas dele, os oponentes estavam com uma arma de fogo, e ainda assim, eles foram derrotados. Dopo comentava que as histórias sobre o Sabo eram empolgantes. Sabo sorria e falava que os rumores faziam ele parecer habilidoso, mas que na verdade, se uma pessoa trouxer uma arma de fogo para uma luta de espadas, ela não vai ter chance. Dopo achava aquele interessante. Sabo dizia que a proposta que o Dopo trouxe, de trazer os seus punhos contra o aço e testar o seu estilo, ia além da estupidez normal, e pousava na esfera do sem sentido. Dopo reagia com um leve sorriso. Sabo começava a mexer na espada e Dopo ficava atento. Porém, Sabo falava para o Dopo esperar e prestar atenção na espada. Sabo via 2 mosquitos voando, e quando os mosquitos chegavam perto, Sabo se movia, sacava a espada e cortava os 2 mosquitos com um golpe. Dopo ficava impressionado. Sabo guardava a espada e dizia que ela é uma arma que foi feita para ser dominada. Dominar pessoas, dominar o destino, dominar o conflito. Espadas e armas de fogo foram feitas para este propósito. Sabo dizia que não tinha dúvida de que os punhos do Dopo eram mortíferos, mas quando ele ia falar para não compará-los, Dopo tocava seu nariz com um chute. Sabo ficava surpreso com aquilo, e rapidamente sacava sua espada e atacava o Dopo, perguntando quem ele achava que era. Sabo acertava o tatame, e vemos que o Dopo estava parado na sua frente sem nenhum arranhão. Dopo fala que espera que o Sabo não saia dizendo que ele o trouxe pelo nariz. Sabo estava com raiva, e Dopo dizia que tinha sido a escolha dele ter ido ali. Sabo falava que realmente foi, mas dizia para o Dopo que ele escolheu empurrá-lo, e que devido a isso não terá mais como parar o que vem a seguir. Dopo fala que ele não sonharia em parar isso. Sabo segurava sua espada e a erguia enquanto fazia uma cara de psicopata. Dopo falava que essa cara é muito mais ameaçadora do que o sorriso amarelo que ele dava para todo mundo. Sabo perguntava se o Dopo estava sem postura de combate, e suando frio, o Dopo falava que não. Em seus pensamentos, Dopo dizia ter entendido. Contra esse tipo de poder, estando de tão perto assim, uma arma de fogo não teria chance. Sabo perguntava se o Dopo estava certo disso ou se ele só não sabia o que fazer. Dopo falava que foi uma boa pergunta, e pensando, ele dizia que o seu corpo não queria se mover. Sabo falava que o Dopo poderia tentar implorar pela sua vida, mas Dopo dizia que ele ia tentar na próxima vez. Sabo avança e Dopo se mexia. Dopo perfurava o tatame com a mão, fazendo ele subir. Sabo estava prestes a acertá-lo, mas Dopo conseguiu usar o tatame para se proteger do ataque e evitar o corte. Um pedaço do tatame era cortado. Dopo puxava sua mão. Sabo olhava entre os pedaços do tatame e via que o Dopo se aproximou, e rapidamente Dopo disparava uma sequência poderosíssima de socos, que atravessavam o que sobrou do tatame e acertavam o Sabo. Fumaça saía do osso do Sabo, pedaços do tatame caíam no chão e Dopo pensava que essa tinha sido por muito pouco. Sabo caía no chão apagado, seu rosto estava amassado, e Dopo perguntava para si mesmo se ele estaria em pedaços caso o tatame não estivesse ali. É assim se encerrava este capítulo. Não se esqueça de curtir esse vídeo caso tenha gostado e de comentar o que você achou do capítulo. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.